E não corrigimos, né? Certo. Então, vamos retomar a partir daí, tá? Então, como eu falei, nas últimas aulas, né? Na última aula a gente discutiu a parte de dilatação térmica, dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos. Falamos da dilatação anômala da água também, e aí tinha ficado uma atividade avaliativa, né? Um trabalho avaliativo que vocês tinham que me entregar antes ali das férias, né? Não corrigi ainda, acho que nem os outros eu ainda corrigi, né? E então eu quero corrigir hoje com vocês. Querem que retome alguma parte do conteúdo ou podemos retomar a partir do trabalho? E aí a gente vai discutindo. Nem sei mais mexer nesses negócios. Tá, então vamos a partir do trabalho, então, tá. Então, nós tínhamos aí esse trabalho sobre dilatação. A primeira questão diz o seguinte, tá aparecendo? Tá. O diagrama representa a variação de comprimento de uma barra metálica em função da variação correspondente de sua temperatura. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material em graus Celsius na -1. Graus Celsius na -1 é a unidade do coeficiente de dilatação linear. A equação da dilatação linear, como a gente viu, é essa daqui, né? A variação no comprimento ou dilatação linear vai ser igual a um coeficiente que é próprio de cada material, o comprimento inicial da barra do material que você está analisando e a variação de temperatura, certo? Se eu quero o coeficiente, então eu vou isolar o coeficiente, esses dois aqui que estão multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ok? Então, ele está pedindo o coeficiente. Vamos ao quadro. Ah, que legal! A criança empolgada com o brinquedo novo, ó. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver primeiro se vocês enxergam. Dá muito reflexo? Dá muito reflexo, não? Ah, enxerga, não? Deixa eu ver se é apagado de trás. Melhora ou piora? É de trás, eu acho, né? Não? Melhorou ou piorou? Enxergamos, melhorou, ficou bom? Tá, então, a dilatação é o coeficiente alfa vezes o comprimento inicial da barra vezes a variação de temperatura. Nesse problema ali, ele está pedindo o coeficiente. Então, esses dois aqui que estão multiplicando vão passar para o outro lado, dividindo. Então, ele está dando como dados do problema. Então, vamos olhar lá. No gráfico, se a gente olhar ali no gráfico, ó, o comprimento inicial é 3.000 e o comprimento final 3.003,6 milímetros. Isso significa que a dilatação vai ser de... Me acompanharam ali? Comprimento... Deixa eu fazer aqui. Comprimento inicial, 3.000 milímetros, comprimento final, 3.003,6 milímetros. A dilatação é essa diferença entre o comprimento final e o inicial, certo? Então, nesse caso, a dilatação vai ser de 3,6 milímetros, ok? O comprimento inicial é de 3 milímetros e a variação de temperatura é de, ele vai de 0 a 100, então 100 graus Celsius. Estão acompanhando bem? Então, a dilatação 3,6, comprimento inicial
3.000 vezes a variação de temperatura, que é 100. Quanto que dá isso daqui? Eu posso escrever isso em notação científica, né? 3,6 dividido por 3.000 vezes 100.000 vai dar 30.000, né? 30.000. Então, eu posso escrever isso como sendo 3 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, acompanhando, enxergando? 3,6 dividido por 3, 1,2. Esse 10 na 5 que está dividido pode passar para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, fica 10 na menos 5 graus Celsius, na menos 1, que é a unidade. Certo? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Tem alguma dúvida? Tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo ok, beleza? Muito bem. Acho que é mais fácil eu apagar aqui, né? Vamos ver a questão 2, então. Alguém quer ler? Para não ficar só eu falando, eu já falei demais hoje de manhã. Vocês estão quietos hoje? Estão tímidos? Questão 2, então. Um paralelepípedo de liga de alumínio alfa, 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, tem arestas que a 0 graus Celsius medem 5 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido a temperatura de 100 graus Celsius? Então, se ele está falando de volume, a gente vai usar dilatação volumétrica, certo? Vamos ver se vocês conseguem enxergar do outro lado lá, para não precisar apagar já. Dá para ver lá? Então, essa é a questão 1, essa é a questão 2. Ele quer saber quanto que é a dilatação volumétrica de... Estão enxergando? Eu não enxergo. Vocês enxergam mesmo, gente? Mais ou menos. Se pôr mais para trás fica melhor. Fica melhor ou pior? Vou quebrar a mesa. Melhorou? Agora sim, prof. Tá. Então, ele está dizendo que tem uma liga de alumínio. O coeficiente do alumínio é 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ele está dizendo que a temperatura varia de 0 a 100. Então, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. E ele está dizendo que as arestas desse cubo, ele diz que é um cubo, é um paralelepípedo, né? Então, como é que é um paralelepípedo? É algo desse tipo assim, né? Ficou feio. Ele está dizendo que as arestas são 5 centímetros, 5 centímetros, 30 centímetros e 20 centímetros. Certo? Para que ele dá essas medidas? Para que a gente descubra qual é o volume inicial. Como é que a gente descobre o volume? Multiplicando os lados, né? Então, é 5 vezes 30 vezes 20, que dá 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0. Então, o volume inicial é de 3.000 centímetros, então, centímetros cúbicos. Ok? Acompanharam? Então, o volume inicial é de 3.000 centímetros e ele quer saber quanto que é a variação do volume. Qual é a questão?
A dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o coeficiente volumétrico gama vezes a variação de temperatura. A variação do volume, então, ou dilatação volumétrica, vai ser o volume inicial, que é o que a gente encontrou aqui, 3.000, vezes o coeficiente volumétrico, que aí a gente tem que lembrar daquela definição, né? O coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear, porque agora a gente tem o mesmo material, mas ele vai estar em 3 dimensões, ok? Então, eu tenho que considerar ele 3 vezes. O coeficiente linear que o problema dá é 2 vezes 10 na 5. O coeficiente volumétrico, então, vai ser de 6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então, aqui eu vou usar 6 vezes 10 na menos 5 e a variação de temperatura é 100. A dilatação volumétrica, então, vai ser 6 vezes 3, 18. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 18 vezes 10 na 5 vezes 10 na menos 5. Então, enxergando aqui ainda, 10 na 5 vezes 10 na menos 5, isso daqui vai embora e sobra só 18. Então, a dilatação volumétrica vai ser de 18 centímetros cúbicos. Ok? Acompanharam a questão? Tem alguma dúvida? Ah, coisa bonita, né? A letra nem tanto. Ops. Certo? Tranquilo? Beleza. Enxergaram tudo? Conseguem acompanhar? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Certo. Então, vamos à questão 3. Alguém quer ler? Ah, eu não trouxe apagador. Vou ter que roubar o apagador. Ai, pera lá. Eu só vou buscar o apagador e já volto aqui. Voltei. Então, a questão 3. Cansei. Fazendo-se passar vapor d'água por um tubo oco, por um tubo metálico oco, verifica-se que a sua temperatura sobe de 40 para 95 graus Celsius. Então, ele está dizendo que essa é a questão 3, que a temperatura inicial é
40 e a temperatura final é 95. Isso significa que a variação de temperatura foi de 55 graus Celsius, ok? Verifique-se também que o comprimento do tubo passa de 600 milímetros para 600,5 milímetros. Então, o comprimento inicial, 600 milímetros, e o comprimento final, 600,5. Isso? Milímetros. Isso significa que a dilatação... Ô, prof. Oi? Tem como trazer o notebook mais pra esquerda ali, que a gente não tá vendo? Tá. Aí. Agora sim? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu vou pegar outra mesa. Eu vou ficar indo e vindo mais fácil. Aê? Agora tá dando pra ver. Obrigada. Beleza. Isso aí, avisem quando não der certo, tá? Se o comprimento inicial é 600 milímetros e o final 600,5, significa que a dilatação foi de 0,5 milímetros, certo? E aí, verifique-se também, calcule o coeficiente de dilatação linear do material desse tubo. Então, ele quer saber o alfa. Vamos usar de novo dilatação linear, é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. A dilatação foi de 0,5 milímetros, comprimento inicial 600, o coeficiente é o que eu quero, variação de temperatura 55, certo? Alguém quer entrar? Ok. Esse 600 vezes 55 vai passar dividindo. O alfa, então, vai ser 0,5 dividido por 600 vezes 55. Quanto que dá isso? 6 vezes 5, 35. Ó, 6 vezes 5, 30. Maria. Vai dar 33 mil aqui, né? 33 mil. 0,5 dividido por 33 mil dá 1,5. Isso? Vezes 10 na menos 5. Menos 5 graus Celsius na menos 1. Ok? Acompanharam a questão? Tem alguma dúvida? É isso? Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Deixa eu fazer a chamada aqui antes de continuar, antes que eu esqueça. Eu já sou agitada, correndo para lá e para cá ainda fica pior daí. Lista de presentes, então, assinem, não esqueçam. Tudo bem, questão 3, conseguem enxergar aqui bem. Se vocês não estão copiando, não precisam de um tempo para copiar, eu acho que eu vou apagar e já fazer aqui para não ficar indo e vindo, que eu acho que dá menos transtorno, né? Pode ser? Ok. Tudo bem, questão 3, então? Então, vou
pagar. Posso pagar? Que saudade que eu tava de dizer isso. Pode pagar? Pode pagar? Então, vou pagar. Então, tá. Questão 4. Um fio de 5 metros de comprimento. Então, comprimento inicial, 4, 5 metros. Quando submetida a uma variação de temperatura igual a 120, então essa já é a variação de temperatura, 120 graus Celsius. Apresenta uma dilatação de 10,2 milímetros. Então, isso é o quanto que aumentou o comprimento. Essa é a dilatação delta E, 10,2 milímetros. A partir dessas informações, calcule o coeficiente de dilatação térmica do material que compõe o fio. Então, ele quer o alfa também, certo? Muito bem. Nos problemas anteriores, a gente calculou dilatação, o coeficiente, usando o comprimento e a dilatação em milímetros, em centímetros, mas estava tudo na mesma unidade, certo? Aqui nós temos um problema. Nós temos o comprimento em metro e a dilatação em milímetro. Pode? Não, não pode. Tem que estar tudo na mesma grandeza, tá? Quando eu tô falando da mesma grandeza, eu preciso estar na mesma unidade. Então, se eu tô, pode ser milímetro, pode ser centímetro, pode ser metro, mas tem que ser a dilatação e o comprimento inicial em metro, os dois em milímetro ou os dois em centímetros, tá? Então, aqui, ou a gente passa o comprimento para milímetro ou passa a dilatação para metro, para que fique tudo na mesma unidade. Eu acho mais fácil passar isso daqui para milímetro. Então, os 5 metros são 5.000 milímetros, ok? E aí a gente calcula o coeficiente usando a equação da dilatação linear. Comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a dilatação, vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a dilatação é 10,2 milímetros, o comprimento inicial 5.000 milímetros, alfa é o que eu quero, e a variação de temperatura 120, ok? Então, aqui fica 10,2, 5.000 vezes 12, 5 vezes 12 dá 60, né? Então, vai dar 6 vezes 10 na 5 vezes alfa. Entenderam o que eu fiz aqui? 5 vezes 12 dá, vou fazer aqui separadinho, ó. 5 vezes 12 dá 60, mais 1, 2, 3, 4. Então, mais 4 zeros. Ou seja, eu posso escrever isso daqui, faltou, eu posso escrever isso daqui como sendo 6 vezes 10 na 5, certo? Então, é isso que eu fiz aqui. E aí, o alfa, vou passar isso que está multiplicando para o outro lado, dividido. 6 vezes 10 na 5. 10,2 dividido por 6 dá 1,7. Esse 10 na 5 passa para cima, invertendo o sinal, fica 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ok? Acompanharam a questão? Foi muito rápido? Acompanharam aqui esse processo aqui que eu fiz em notação científica? Tudo certo? Tá indo muito rápido? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Muito bem. Tô cansada, meu Deus. Tô ficando velha. Vamos à questão 5, então. Posso apagar?
Que calor. Deixa eu só abrir a janela aqui um pouquinho. Questão 5, então, né? Questão 5. Uma chapa de alumínio tem furo central circular de 100 centímetros de raio. Tá, então, deixa eu só ver se vocês estão enxergando aqui. Então, ele está falando que tem uma chapa metálica, e aí, dá para ver? Tá. E aí, nessa chapa tem um furo central circular de 100 centímetros de raio. Certo? O que é raio? Metade do diâmetro, né? Então, isso daqui, a metade do diâmetro é o raio. Ele está dizendo que isso estando numa temperatura de 15 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 15 graus Celsius, o raio inicial do furo circular é de 100 centímetros. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, então, o alfa é 22 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. A nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 100 graus, então, quando a temperatura final for de 100 graus, eu quero saber qual vai ser a nova área. Então, eu não quero saber o quanto que vai dilatar a área, mas eu quero saber qual vai ser a área final, certo? A nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 100 graus, será equivalente a qual valor em metros quadrados? Então, se eu quero em metros quadrados, eu tenho que ter as unidades aqui de comprimento em metros. Aqui o raio está em centímetro, a gente tem que passar para metro. 1 metro, 100 centímetros. Então, 100 centímetros de raio é 1 metro, ok? Quando a gente quer área final, a gente vai usar essa equação aqui, ó. A área final é igual à área inicial, estão enxergando lá? Vezes 1, mais o coeficiente de dilatação superficial, beta, vezes a variação de temperatura. Então, primeira coisa que a gente precisa descobrir é a área inicial. Quanto que é a área inicial? Eu quero saber a nova área do furo. Esse furo é circular, então eu vou calcular a área inicial como sendo a área de um círculo. Como é que é a área de um círculo? Pi r ao quadrado. Então, a área inicial vai ser o π vezes o raio inicial, ok? Então, a área inicial vai ser π, 3,14, vezes o raio inicial, que é 1 metro ao quadrado. A área inicial é de 3,14 metros quadrados. A nova área, então, vai ser a área inicial, 3,14, vezes 1, mais o coeficiente beta. Assim como quando a gente falou lá do problema de volumétrico, que eu tinha que considerar o coeficiente volumétrico 3 vezes o linear, quando eu falo em área, eu tenho que considerar ele 2 vezes. A definição de coeficiente superficial beta é 2 vezes o coeficiente linear alfa. Então, nesse caso aqui, vai ser 2 vezes 22 vezes 10 na menos 6, que vai dar um coeficiente de 44 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, ok? Então, aqui vai ficar a área inicial vezes 1 mais o coeficiente, que é 44 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é D, temperatura final 100, inicial 15, dá uma dilatação, uma variação de temperatura de 85 graus Celsius, certo? Vezes 85. Então, a nova área vai ser 3,14 vezes 1 mais, primeiro multiplica aqui, depois soma 1, depois multiplica aqui,
tá? Quanto é que dá essa multiplicação aqui? 44 vezes 85 vezes 10 na menos 6. Vai dar 3,74 vezes 10 na menos 3. Aí você pega isso, soma 1 e multiplica por 3,14. Vai dar uma nova área de 3,15 metros quadrados. Ok? Conseguiram acompanhar a questão? Entenderam a questão? Tem alguma dúvida? Sabe que vocês entendem tudo mesmo assim? Certo? Alguma dúvida dessa questão? Tranquilo? Eu já tinha corrigido isso com vocês, não, né? Se eu já corrigi, me falem, por favor. Tá. Certo. Tudo bem, então, a questão 5? Então, vamos à questão 6. Pode apagar? Tem que fazer umas listas mais difíceis para vocês ficarem com dúvida. Questão 6, né? Um corpo de volume inicial V0. Então, ele está dizendo que o volume inicial é V0, não importa, sofre uma dilatação de 2% do seu volume inicial. O que isso significa? Significa que a dilatação vai ser 2% do volume inicial. O que é 2%? É 2 dividido por 100 vezes o volume inicial. 2 dividido por 100 é 0,02 vezes o volume inicial, certo? Isso é 2% do volume inicial. Quando sua temperatura aumenta em 50 graus. Então, ele está dizendo que a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear desse corpo. Ok? Como está falando em volume, vou usar a equação da dilatação volumétrica. Volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. A dilatação, ele está dizendo que é 2% do volume inicial, então 0,02 V0. O volume inicial é V0, gama é o que eu vou descobrir, e a variação de temperatura é 50. Ok? Tudo bem até aí? Eu tenho V0 desse lado e V0 desse lado. O que vai acontecer com o V0? Vai com Deus. Então, eu descubro que o coeficiente volumétrico é igual. Esse aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividido. Então, fica 0,02 dividido por 50. Isso vai dar um coeficiente volumétrico de 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Mas isso é o coeficiente volumétrico. E ele está pedindo o linear. Qual é a relação? O coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Então, se eu quero o coeficiente linear, esse 3 que está multiplicando vai passar dividido. Então, vai ser isso aqui que a gente achou. 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 3. Então, o coeficiente linear vai ser de 1,33 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida dessa questão? Ok. Posso pagar?
Vocês já sabem que dia que vão ter aula presencial? Terça de manhã? Acho que é, né? O dia todo. Olha que legal. Que legal. Então, vou procurar vocês para dar oi. Procurar para vocês para conhecer, né? Porque eu não conheço ninguém, só as carinhas assim. Aí, pessoalmente, é diferente, né? Só os emotion ali, uns cara do Corinthians ali, uns cara, o Messi com a camisa do Flamengo. Faço ideia de quem seja, né? Tudo bem que são 6, então? Então, vou apagar. Vou apagar? Ana Paula, apaga o quadro para prof. Prof tá velha, com dor nas costas. Ai, ai. Messi careca do Flamengo, é verdade, tá louco. O Messi saiu do, sei lá, do Barcelona, ele veio pro Flamengo mesmo? Sonho meu, né? Questão 7, então, vamos? Um recipiente de vidro com capacidade de 500 centímetros cúbicos está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. O que isso significa? Ele está dizendo que tem um recipiente e ele está completamente cheio de um líquido. Então, o volume inicial do recipiente é igual ao volume inicial do líquido, que é igual a 500. Isso, 500 centímetros cúbicos. Quando a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Ok? O coeficiente de dilatação linear do vidro é 6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ou seja, o coeficiente linear do recipiente, que é o vidro, é 6 vezes 10 na menos 5. Isso? Graus Celsius na menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrico, o gama do líquido, é 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Ok? Calcule o volume do líquido que transborda quando a temperatura aumenta. Então, quando a temperatura final for de 70 graus Celsius. Eu quero saber o quanto que transborda, tá? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de dilatação dos líquidos, nós temos 3 tipos de dilatação. A dilatação real do líquido, que realmente o líquido aumentou. A dilatação do recipiente, porque o recipiente também vai aumentar. E a dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? É a dilatação que a gente enxerga o que parece que aumentou, mas na verdade aumentou mais porque o recipiente também aumentou, certo? Quando o problema fala em transbordamento, sempre isso que transborda é a dilatação aparente, certo? Tudo que transborda é a dilatação aparente. Por quê? Vamos imaginar, você tem um recipiente e aí tem um líquido. Quando você aumentar a temperatura desse sistema, vai aumentar o recipiente e vai aumentar o líquido. O que não couber aqui dentro, o que vai transbordar, é essa dilatação aparente. É o que a gente chama de dilatação aparente. É a diferença da dilatação real do líquido e da dilatação do recipiente. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, a equação da dilatação aparente é essa daqui a relação, né? Ele está pedindo, então, a dilatação aparente, certo? Qual é a relação? A dilatação do líquido é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, certo? Por que isso? Estão enxergando aqui? Por que isso? O que o líquido realmente vai aumentar é o que parece que aumentou, mais o quanto que dilatou o recipiente, certo? Você olha aqui, parece que dilatou 10 centímetros, mas na verdade dilatou mais porque o recipiente também aumentou, ok?
Então, a dilatação do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Se eu quero a dilatação aparente, isso aqui que está somando vai passar para o outro lado, diminuindo. Então, a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, certo? Essa é a dilatação aparente. Como é que a gente calcula a dilatação do líquido? Eita! A gente vai usar a mesma expressão da dilatação volumétrica. É o volume inicial, só que agora do líquido, vezes o gama do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação do líquido vai ser volume inicial do líquido, que é 500 centímetros cúbicos, coeficiente do líquido, 4 vezes 10 a menos 4, variação de temperatura, que é de 70 para 10, ou de 10 para 70, 60 graus Celsius, certo? 5 vezes 6? 5 vezes 6, 30, né? Então, fica 30, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vezes... Ah, tem mais um 4 ali. 30 vezes 4, 12, né? Então, vai ficar 12... 12, 120 mil vezes 10 na menos 4. 1, 2, 3, 4, fica 12 centímetros cúbicos, certo? É isso. Isso aí. Ok? Acompanharam? Estão enxergando lá até o final? Então, essa é a dilatação do líquido. O que vai ser a dilatação do recipiente? Vai ser o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente volumétrico do recipiente vezes a variação de temperatura. A volume inicial do líquido do recipiente, desculpa, também é 500. Coeficiente do recipiente, ele dá o linear e o volumétrico é 3 vezes o linear. Então, é 3 vezes 6 vezes 10 na menos 5. Então, o coeficiente do recipiente vai ser 6 vezes 3, 18, vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Eita, que ficou feio. Então, aqui o coeficiente vai ser 18, vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 60. Dilatação do recipiente, então, vai ser 500 vezes 18, vezes 60, vezes 10 na menos 5, dá 5,4 centímetros cúbicos. Certo? Estão acompanhando? Então, a dilatação aparente vai ser a dilatação do líquido, que é 12, menos a dilatação do recipiente, que é 5,4, vai dar uma dilatação aparente de 6,6 centímetros cúbicos. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim, 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 sim. Tudo certo? Posso apagar então? Nenhuma pergunta? Vamos ver se na sala de aula você quer isso assim. Certeza, né? Questão 8, então... Ups. Uma placa quadrada e homogênea é feita de um material cujo coeficiente superficial de dilatação é beta
igual a 1,6 vezes 10 na menos 4, é isso? Graus Celsius na menos 1. Calcule o acréscimo de temperatura, então ele quer saber a variação de temperatura necessária para que a placa tenha um aumento de 10% de sua área. Então ele quer que a dilatação na área seja de 10% da área inicial. Parecida com aquela lá do volume V0 com 2%, né? O que é 10%? 10 dividido por 100 vezes a área inicial. 10% dá 0,1 da área inicial. Tá falando em área, então eu vou usar dilatação superficial. A área inicial vezes o coeficiente superficial vezes a variação de temperatura. Ele está dizendo que a dilatação da área é 10% da área inicial, então 0,1 a 0, área inicial a 0, beta 1,6 vezes 10 a menos 4, e a variação de temperatura é o que eu quero descobrir. A 0 dos dois lados, tchau. Isso aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a variação de temperatura vai ser 0,1 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 4, que vai dar uma variação de temperatura de 625 graus Celsius. Certo? Entendida a questão? Alguma dúvida? Facinho, né? Cadê vocês? Tudo bem? Ok, então, vou apagar. Se ninguém grita, eu apago. Questão 9, então, a questão 9 é a questão mais difícil. Não sei se vocês já pegaram meu ritmo, né? Tudo é o que a gente discute na sala, né? Tudo é o que a gente discute ao longo das aulas. Mas tem uma questão que é mais difícil, né? Então, essa era a questão mais difícil. E aí, vamos discutir ela. Deixa eu pegar aqui. Questão 9. Um recipiente de 200 centímetros cúbicos de capacidade. Então, o volume inicial do recipiente é 200 centímetros cúbicos. Feito de um material de coeficiente de dilatação linear. Então, alfa do recipiente, 30 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, contém 190 centímetros cúbicos de um líquido. Então, o volume inicial do líquido é 190 centímetros cúbicos. De um líquido de coeficiente de dilatação volumétrico. Então, o coeficiente volumétrico do líquido é 1 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. A temperatura do sistema é 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Qual é a máxima temperatura? Eu quero, então, a temperatura final a que esse conjunto pode ser levado sem que haja transbordamento. Então, vamos entender o problema. O que o problema está dizendo? Ele está dizendo que tem um recipiente de tanta capacidade e aí ele está com tanto de líquido. Ele quer saber o quanto que eu posso aumentar a temperatura sem que transborde, ok? Então, pensem comigo. O que tem que acontecer com o volume do líquido e o volume do recipiente, para que não haja transbordamento, o volume final? Para que não haja transbordamento, o volume final do líquido e do recipiente tem que ser iguais, certo? Por quê? Se o volume do líquido for maior, se o volume final do líquido for maior, vai ter transbordamento. Se o volume do líquido for menor, significa que eu ainda não cheguei na máxima temperatura, certo? Então, para responder essa pergunta,
essa questão, eu tenho que considerar que o volume final do recipiente tem que ser igual ao volume final do líquido, ok? Então, é isso que eu vou usar para resolver essa questão. Ó, o volume final do recipiente tem que ser igual ao volume final do líquido. Isso que eu vou usar para resolver isso daqui. O que é o volume final do recipiente? É aquela equação de volume final. É o volume inicial, no caso do recipiente, vezes 1, mais o coeficiente volumétrico do recipiente, vezes a variação de temperatura, certo? Então, o volume final do recipiente vai ser volume inicial do recipiente 200 vezes 1, mais coeficiente volumétrico do recipiente. Ele dá o linear, e aí eu tenho que lembrar que o volumétrico vai ser 3 vezes o linear. 3 vezes 30 vezes 10 na menos 6. Então, o coeficiente do recipiente é 90 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Estão acompanhando? Então, aqui vai ficar coeficiente do recipiente 90 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura. Ele quer a temperatura final, certo? Qual é a relação? A gente sabe que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, se eu tiver a inicial, ok? E se eu tiver a variação, eu consigo achar a final, tá? Então, eu vou usar essa relação aqui primeiro, para encontrar a variação, e aí depois eu encontro a temperatura final, ok? Então, isso daqui vai ser a nossa variável. Vou deixar essa equação aqui e vou escrever o volume final do líquido. O volume final do líquido vai ser o volume inicial do líquido vezes 1 mais o coeficiente do líquido vezes a variação de temperatura. Estão acompanhando? Tem alguma dúvida até aí? O volume final do líquido, então, vai ser o volume inicial do líquido, que é 190 vezes 1, mais o coeficiente do líquido, que é 1 vezes 10 na menos 4, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero descobrir. Agora eu vou igualar essas duas expressões. Vou fazer isso daqui, certo? Então, como é que vai ficar? A dilatação. Opa, não é dilatação. O volume final do recipiente é igual ao volume final do líquido. O que é o volume final do recipiente? Isso daqui. 200 vezes 1 mais 90 vezes 10 na menos 6 vezes ΔT. Isso vai ser igual ao volume do líquido, que é isso daqui. 190 vezes 1 mais 1 vezes 10 na 4 vezes ΔT. Como é que a gente resolve isso daqui? Multiplica em chuveirinho, né? Então, aqui vai ficar 200 vezes 1, 200 mais 200 vezes 90 vezes 10 na menos 6. 2 vezes 9 dá 18. 1, 2, 3, fica 10 na 3. Vezes 10 na menos 6. 10 na 3 vezes 10 na menos 6 vai sobrar 10 na menos 3, certo? Então, aqui vai ficar 18 vezes 10 a menos 3 vezes ΔT. Acompanharam? Acompanharam? Estão acompanhando? Querem que vá mais devagar? Tudo certo? Caiu na internet? Vocês responderam? Responderam? Tá. Aqui é a mesma coisa, fazer em chuveirinho. Então, 190 vezes 1, 190, mais 190 vezes 1 vezes 10 na menos 4, 190 vezes 10 na menos 4, vezes ΔT. Ok? Vou colocar tudo que é variável de um lado, tudo que é número de outro lado. O que é variável? O que está com ΔT. Isto e isto. Eu vou ter que usar outro quadro agora. Então, eu vou deixar aqui, desse lado, número. Isso é número, isso é número. Então, aqui vai ficar 200. Esse 190 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. E aqui vai ficar isso daqui
Eu vou escrever como 10 a menos 3 também, então vai ficar 19 vezes 10 a menos 3, certo? Vezes delta θ. E isso daqui que está positivo vai para o outro lado negativo. Menos 18 vezes 10 a menos 3, delta θ. Estou enxergando aqui ainda não, né? Estou enxergando lá? Ok. Então, 200 menos 190 fica 10. 19 vezes 10 a menos 3. Menos 18 vezes 10 a menos 3 vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Ou, vou escrever 1 vezes 10 a menos 3 vezes delta θ, certo? Então, delta θ vai ser igual. Isso que está multiplicando vai passar dividido. 10 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Isso daqui que está dividindo com sinal negativo, passa para cima com sinal positivo. Então, vai dar uma variação de temperatura de 10 na 4 graus Celsius. Ok? O que é 10 na 4? 10.000 graus Celsius. Tá? Acho que eu falei para vocês que ia dar um número bem absurdo. Opa, peraí, senão não vai funcionar meu computador. Eu falei para vocês que ia dar um número bem absurdo, bem grande, e é isso aí mesmo, tá? Vai dar um número bem grande, porque... Carambola. Porque eu joguei uns valores aleatórios e não calculei antes, e aí deu esse valor absurdo, né? Mas isso não é o final, isso é a dilatação... a variação de temperatura. E eu quero a temperatura final. A gente sabe que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Se eu quero a final, isso aqui que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, a temperatura final vai ser a dilatação... mas que coisa! A variação de temperatura mais a temperatura inicial. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius, então a temperatura final vai ser a variação, que é 10.000, mais a temperatura inicial, que é 20. Vai dar uma temperatura final de 10.020 graus Celsius. Ok? Tudo bem com essa questão? Prof, na parte do chuveirinho eu não sabia o que fazer com a notação, então transformei ali em número decimal. Tem problema? Não, dá o mesmo resultado, né? Você não chegou nisso aqui? Então, não tem problema, tá? Escrever em notação científica ou escrever na forma decimal, dá no mesmo, né? Se você fizer o cálculo certo, tem que dar no mesmo resultado. Tranquilo? Ok. Alguma dúvida dessa questão ainda? Nine? Um ponto que é bom, que é importante ressaltar, né? Quando a gente fala em dilatação volumétrica, a gente tem que considerar como nesse caso do recipiente, que é o coeficiente linear vezes 3, menos quando a gente fala de dilatação dos líquidos, né? Porque os líquidos só podem dilatar volumetricamente. Então, o único coeficiente que os líquidos vão ter de dilatação já é o coeficiente volumétrico. Então, não precisa multiplicar por 3, certo? Claro essa parte, porque que aqui... Não sei se aqui vocês vão enxergar agora. Aqui. Por que aqui eu multipliquei por 3 e por que aqui eu não multipliquei por 3? Conseguiram entender isso? Isso está claro para vocês ou não? Prof, a variação de temperatura não é a temperatura final menos a inicial. A variação... Ó, deixa eu mostrar ali onde é que tá. Eu não enxergo nada. A variação é a temperatura final menos a inicial, ok? Quando eu quero a temperatura final, isso daqui, que está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Por isso que fica isso daqui. Era essa a tua pergunta, João? Ok? Conseguiu entender agora? Beleza. Mais alguma coisa?
Tudo certo, então? Então, vamos lá. Aqui vocês conseguem enxergar para não precisar apagar? Conseguem, né? Então, vamos à questão 10. Questão 10 é bem facinha, né? Questão 10. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é alfa igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento do trilho é 30 metros, então, quando a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, o comprimento inicial é de 30 metros. Isso? De quanto aumentaria seu comprimento? Ou seja, qual vai ser a dilatação se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então, a variação de temperatura vai ser temperatura final 40 menos inicial 10, 30 graus Celsius. Está falando de dilatação linear, vou usar a equação da dilatação linear. Enxergam aqui ainda? Dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a variação de temperatura. Então, aqui ainda não. Então, a dilatação vai ser comprimento inicial 30, coeficiente 11 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura 30. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 11, 99, 1, 2, 1, 2, vezes 10 a menos 6, certo? Então, isso aqui pode ficar delta L igual a 9,9 vezes 10 na menos 3 metros, ou 9,9, o quê? Milímetros. Certo? Entenderam essas transformações aqui? Para passar de metro para milímetro, multiplica por 1000, né? Então, multiplica por 10 na 3, vai cancelar esse 10 na menos 3, vai sobrar só o 9,9. Ok? Acompanharam? Tá certa a questão? Não fiz nada de errado? Tudo certo? Muito bem. Dessa área, então, tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram discutir? Oi? Ah, tá. Alguma coisa que vocês queiram descobrir? Alguma coisa que vocês queiram discutir? Ou tá tudo tranquilo, dominado, prontos para a próxima? Tudo ok? Muito bem. Dez para as 5, então, vamos... Deixa eu parar isso daqui. E aí, vamos começar. O próximo assunto, então, né? Calorimetria nós já discutimos, né? Lembram lá da parte de calorimetria, calor específico, ou calor latente, calor sensível, vimos isso também, né? Então, agora a gente vai continuar dentro da parte de calorimetria, mas falando sobre o calor latente. Deixa eu abrir aqui.
E aí a gente vai começar a discutir, então, a parte sobre mudanças de fase. O que é mudança de fase? O que é uma fase, né? O que é uma fase de estado? O que é um estado da matéria, né? A matéria, ela pode se encontrar basicamente nessas três fases, nesses três estados: sólido, líquido e gasoso. E isso vai depender da organização molecular dessas partículas, tá? Então, os estados, está aparecendo para vocês ali? Os estados da matéria, ele vai depender tanto da pressão quanto da temperatura. Geralmente a gente pensa, né, que depende só da temperatura. Quando você aumenta a temperatura lá da água no estado líquido, ela vai passar para o estado de vapor, mas a pressão também faz com que a matéria mude de estado, tá? Então, cada substância pode estar nesses três estados, sólido, líquido e gasoso, e para que ele passe de um estado para o outro, depende tanto da pressão quanto da temperatura, certo? Então, aqui no sólido, a gente tem essa organização molecular, que eu vou falar melhor ali depois. No líquido, uma organização molecular dessa forma, e no gás, uma organização dessa forma aqui, certo? O que é importante a gente fixar agora é que o estado em que a matéria se encontra depende tanto da pressão quanto da temperatura. Se eu mudar a temperatura, eu posso mudar de estado. Se eu mudar a pressão, eu posso mudar de estado também, ok? Pode ser um, pode ser o outro, pode ser os dois ao mesmo tempo. A gente vai ver isso tudo aqui, certo? Então, o que acontece no estado gasoso? No estado gasoso, as moléculas, elas conseguem se movimentar livremente em todas as direções com velocidades diferentes. Então, no gás, é o estado da matéria mais livre que tem, tá? As partículas, elas se movem independente uma das outras, com velocidades diferentes, com movimentos diferentes. Cada movimento de cada molécula é individual e é caótico, tá? E aí pode acontecer mudanças de direções em virtude das colisões, tá? Então, cada partícula vai se movimentar livremente, independente de uma das outras. A distância média entre essas moléculas, ela é grande comparada ao tamanho das moléculas, e uma porção de gás não tem forma nem volume definido. Ela assume a forma e o volume do recipiente, tá? Então, se eu tenho um gás dentro de um cilindro, ele vai ocupar o espaço daquele cilindro. Se eu abro aquele cilindro, ele vai ocupar todo o espaço que tiver, ok? Então, o que a gente precisa fixar disso daqui? O gás, o estado gasoso, é o estado mais livre que tem. As moléculas, elas conseguem se movimentar livremente, independente uma das outras, tá? Se essa daqui vai para lá, essa daqui vai para lá, não importa, ok? Essa daqui não está ligada com essa daqui e assim por diante, ok? O gás não tem forma nem volume definido, certo? Muito bem. O que acontece no estado líquido? Quais as características do estado líquido? No estado líquido, a distância entre as moléculas é menor do que no estado gasoso. Ainda há uma certa liberdade de movimento, mas é uma liberdade menor do que no estado gasoso, tá? Mas elas ainda conseguem se movimentar. A distância entre as moléculas é razoavelmente constante, por isso que o líquido tem volume definido, tá? Mas eles não têm formato definido. O formato depende do recipiente que eu contei. Se eu colocar numa garrafa, vai adotar a forma da garrafa. Se eu colocar no aquário, a forma do aquário e assim por diante, ok? Então, acompanhe. Lá no gás, as partículas estão livres, cada um por si. No líquido, a distância entre essas partículas ainda é grande, mas elas se movem com uma liberdade um pouco menor. E no sólido, o que vai acontecer no sólido? No solo, a distância entre essas partículas, ela é fixa, ela é constante. O sólido, ele tem forma e volume constante, forma e volume definido. Então, se essa partícula aqui se mover, ela vai puxar a vizinha e assim por diante. Eles estão conectados. A força de atração entre essas moléculas, entre essas partículas, é bem grande. Elas não conseguem mais se movimentar livremente, como no gás ou no líquido, ok? A única coisa que acontece nos sólidos, nos átomos, nas moléculas dos átomos, é que eles oscilam em torno da posição de equilíbrio quando a gente aumenta a temperatura. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, lá no gás,
No estado gasoso, é a liberdade total, cada um por si, Deus por todos. No líquido, a distância, voltando lá no estado gasoso, a distância entre as moléculas é grande, comparada ao tamanho das moléculas, por isso que cada um vai para onde quiser. Aí no estado líquido, a distância é menor, o movimento ainda tem uma certa liberdade, mas é uma liberdade um pouco menor do que no estado gasoso, e no sólido não tem liberdade nenhuma, tá? É todo mundo preso ali, fixo, juntinho, certo? O gás não tem forma nem volume definido, o líquido tem volume definido, mas não tem forma definida, e o sólido tem forma e volume definido. Ok? Tudo bem até aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tudo certo? Beleza. Então, mudança de fase. Quando que vai acontecer uma mudança de fase? Quando que a matéria vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa, né? Isso vai acontecer quando acontece liberação ou absorção de calor pela substância, tá? Então, aquilo que eu falei lá quando a gente discutiu a parte de calorimetria. Quando a gente fornece calor para uma substância, lembram o que é calor? Calor é troca de energia, então quando a gente fornece energia para uma substância, pode acontecer para uma matéria, né, para um objeto, pode acontecer duas coisas, lembram? Ou aumentar a temperatura ou mudar de fase. Enquanto aumenta a temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não aumenta a temperatura. O que isso significa? Digamos que você esteja lá com teu gelo, com gelo, né? Você pegou o gelo lá da geladeira a, sei lá, menos 10 graus Celsius. Você vai colocar ele na pia. O que vai acontecer? Ele vai continuar sendo gelo, aumentando a temperatura, né? Porque no ambiente a temperatura está maior do que lá na geladeira. Vai aumentar a temperatura até chegar a quantos graus que ele vai começar a derreter? 0 graus Celsius, certo? Ok? Estão acompanhando? Ele está em menos 10. Vai começar a aumentar a temperatura até chegar em 0 graus Celsius. Quando chegar em 0 graus Celsius, ele vai continuar em 0 graus Celsius até que toda aquela quantidade de gelo vire água, ok? Enquanto todo o gelo não derrete, a temperatura não aumenta, certo? Por isso que eu disse que acontece uma coisa ou outra. Enquanto acontece uma coisa, não acontece a outra, ok? Acompanharam? Então, se está aumentando a temperatura, não está mudando de fase. A hora que para de aumentar a temperatura, aí ele muda de fase, certo? Ok, então, mudança de fase, mudança de estado físico, né? Vai acontecer com absorção, quando o objeto absorve calor ou quando ele libera calor, né? O contrário também acontece. Se eu retirar calor da água, a água vai passar para a fase sólida também, vai passar para gelo, né? Agora, pergunto para vocês, será que toda substância consegue mudar de fase? Pensem lá, se você colocar a madeira no fogo, o que vai acontecer? A madeira vai virar madeira líquida? Não, né? A madeira vai virar carvão. Então, nem toda substância consegue mudar de fase. Um exemplo prático do nosso dia a dia é a madeira, né? Quando a gente coloca a madeira no fogo lá, quando ela recebe calor, ela vai sofrer um processo químico chamado combustão e vai deixar de ser madeira, ela vai virar um outro material, tá? Então, a mudança de fase é uma transformação física. O que isso significa? O calor trocado, o calor fornecido, ele só vai mudar o estado de agregação das partículas, ok? Não vai afetar a composição química dessas partículas. O que isso significa? Quando eu forneço calor e a substância muda de fase, só vai mudar a forma como essas partículas se agrupam internamente, lá na molécula, como elas estão agrupadas, certo? No final, eu tenho a mesma substância, só que num outro processo, num outro estado físico. Eu tenho a água no estado sólido, a água no estado líquido e assim por diante, ok? Já no caso da madeira, o que acontece é um processo químico. Aquela madeira, quando a gente fornece calor, ela vai virar uma outra substância, que é o carvão,
tá? E eu não consigo reverter esse processo. No processo de mudança de fase, ele é reversível. Então, se eu forneço calor, eu posso passar da fase sólida para a fase líquida, e se eu reverto o calor, se eu reverto o processo, né, ou seja, se eu retiro o calor, eu posso passar da fase líquida para a fase sólida, né? Esse é o exemplo do derretimento do gelo lá. Se você pega o gelo e tira da geladeira, ele vai passar da fase sólida para a fase líquida. Se você coloca de novo na geladeira, ele vai voltar a ser gelo novamente, na fase sólida, certo? Então, a mudança de fase, mudança de estado físico, é uma transformação física. Só vai mudar o estado de agregação das moléculas, das partículas dessa substância. Eu tenho a mesma substância, mas agregado de modo diferente. Eu tenho a mesma substância, mas num estado físico diferente. Líquido, sólido, gasoso. Certo? Aqui já o caso da madeira, né? O processo que a madeira sofre é um processo de combustão, que é um processo químico, e ele é irreversível. Ele não consegue voltar. Se eu colocar o carvão na geladeira, ele não vai voltar a ser madeira, certo? Então, é um processo irreversível. As substâncias, elas se modificam completamente. Deixa de ser a substância original e originam novas substâncias, né? Como exemplo da madeira ali, né? A madeira deixa de ser madeira e passa a ser carvão. Ok? Tudo bem até aí? Se eu passar do horário, vocês me falem, tá? Aqui. Então, as substâncias capazes de mudar de estado físico são as que possuem uma estrutura cristalina, tá? Então, nem toda substância consegue mudar de fase. As substâncias que conseguem mudar de fase são as substâncias que são chamadas, que constituem uma estrutura cristalina. O que é isso? É uma estrutura que se repete. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Ó, é uma estrutura que se repete. Isso daqui é um sólido metálico, e aí a gente consegue observar que essa estrutura se repete. Ó, eu tenho essa molécula aqui, essa molécula aqui, essa molécula aqui, ela se repete, certo? Isso é chamado de sólido cristalino, ou uma estrutura cristalina. Então, as substâncias que conseguem mudar de fase são metais, água e sais, certo? Todos os metais, a água e os sais conseguem mudar de fase. Ok? Então, aqui tem um exemplo de uma substância metálica no estado sólido. Olhem a organização como é bem grande, né? Então, no sólido, a organização molecular, ela é bem grande, ela é bem fixa, uma partícula está ligada à outra, uma não consegue se movimentar sem se movimentar a outra também, tá? É uma estrutura bem organizada, bem fixa, né? Bem firme, assim, digamos. Aqui eu tenho a água no estado líquido, existe um certo grau de liberdade, elas conseguem se movimentar mais livremente do que aqui, mas ainda assim há ligações entre elas. E o gás não tem aqui. Aqui é a água no estado líquido e aqui é a água no estado sólido. Observem a estrutura. Aqui há uma certa liberdade para as partículas se movimentarem, ó, essa molécula aqui, ela está solta dessa molécula aqui e assim por diante, e aqui a organização é bem maior, né? Tá todo mundo ligado em todo mundo, ok? Isso é a fase sólida. Tudo bem até aí? Muito bem, então, quando a gente fala em mudança de fase, tomando como exemplo a água, tem alguns processos que podem acontecer, né? Se eu estou na fase sólida e eu forneço calor, essa substância vai sofrer um processo chamado fusão e vai passar para a fase líquida. Se eu continuar fornecendo calor, essa substância vai passar da fase líquida para a fase gasosa, esse processo é chamado de vaporização, ok? Existem alguns materiais que, em alguns casos, eles passam direto da fase sólida para a fase gasosa. Esse processo é chamado de sublimação, ok? Exemplo do a pressão e temperatura constante que a gente tem em sublimação. Esqueci o nome. Naftalina, sabem aquelas pedrinhas lá para barata que as vó botam no armário lá, que fede, que é uma loucura?
Com o tempo a gente observa que aquelas bolinhas elas vão diminuindo de volume, né? Elas vão diminuindo. Por que isso acontece? Porque parte daquelas bolinhas elas começam a evaporar, ok? Começam a passar para a fase gasosa, ok? Muito bem. Então, continuando aqui, o mesmo processo, o processo inverso também pode acontecer, né? Se eu estou na fase gasosa e eu retiro o calor, ele vai passar para a fase líquida, esse processo é chamado de liquefação ou condensação. Se eu estou na fase líquida e continuo retirando calor, eu passo para a fase sólida, e isso é chamado de solidificação. E eu posso passar direto da fase gasosa para a fase sólida, que é chamado de ressublimação ou sublimação inversa, ok? Tem uma pergunta ali, Henrique. Gases não conseguem o quê? Não entendi. Como assim? Sim, o gás pode virar líquido. Ah, tá. Gás, na verdade, é um estado físico, né? É um estado em que essas matérias que eu falei ali podem estar nesse estado, entendeu? Então, o metal pode estar na fase sólida, líquida e gasosa. A água pode estar na fase sólida, líquida e gasosa. Certo? Conseguiu acompanhar? Ok. Nem todos podem. Todos quem? Todos os metais, todos os materiais, os gases. Aí a gente vai falar, daqui a pouco eu vou falar sobre gases, o que são gases, né? E aí por que ele não volta para a fase líquida. Existe um limite, né? Um limite de temperatura que se você passar desse limite, a gente não consegue mais condensar, não consegue mais voltar para a fase líquida. Eu vou falar com vocês posteriormente nas próximas aulas, beleza? Tudo bem até aí? Então tá, só para fazer um resumão disso daqui, ó. Processo de fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida, solidificação da fase líquida para a fase sólida, vaporização da fase líquida para a fase gasosa, condensação da fase gasosa para a fase líquida, condensação ou liquefação, né? Sublimação, a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa, e sublimação inversa ou ressublimação, passagem da fase gasosa para a fase sólida. Certo? Muito bem, então eu acho que eu vou parar por aqui, isso daqui eu continuo na próxima aula. Eu explico melhor daí por que acontece, mas aí vocês já podem pensar, né? Por que eu consigo passar disso para isso, né? O que acontece ali, o que tem que acontecer ali para que ele passe de sólido para líquido, de líquido para gasoso e assim por diante. Pensando naquilo que eu falei lá, que no sólido eles estão presinhos ali um no outro, no líquido eles têm uma maior liberdade, mas ainda há uma certa ligação entre as moléculas, e no gás eles estão soltos, livres, leves, soltos. Certo? Então, na próxima aula a gente continua discutindo isso daí. Espero que na próxima aula a gente já tenha uma previsão de voltar presencial, nós assim, né? Vocês vão voltar com algumas disciplinas, mas comigo ainda não. E eu espero que na próxima aula, daqui 2 semanas, já tenha uma esperança. Certo? Tudo bem? Tchau, gente. Um abraço, boa semana, boas aulas, bom segundo semestre, bom retorno. Um abraço. Alguma dúvida? Tchau. Então, nenhuma dúvida, nada? Eu acho que tá. Eu ia dizer que eu não ia compartilhar ainda esse assunto, mas acho que eu já vou compartilhar, que se vocês quiserem olhar lá ainda, antes da próxima aula, tá lá já. Tchau, gente, um abraço, boa semana, bom retorno. Boa semana, hoje já é quinta-feira, né, louca? Bom final de semana. Tchau.